Oi, terceiro ano, capítulo novo aqui de Geografia. Vamos tentar entender um pouco o que são os Estados Unidos da América, né? Se você está acompanhando as aulas bonitinho, as aulas virtuais bonitinho, você assistiu o último vídeo de história que foi sobre os Estados Unidos da América, só que os Estados Unidos atingindo o status de potência mundial, ok? E, consequentemente, enfrentando o crash da bolsa, a quebradeira, né? Os Estados Unidos indo ao céu e caindo ao inferno. Foi o que a gente viu no último vídeo. Agora, em geografia, a gente vai falar dos Estados Unidos, só que a gente vai contar do início essa história, tudo bem? Então a gente vai lá atrás. Bom, toda vez que eu chego nessa história, né, quando eu vou contar essa breve história dos Estados Unidos, e você trabalhou um videozinho bem bacana, né, na aula de introdução desse capítulo, tá? Eu gosto de trabalhar uns mapinhas, eu gosto de brincar com os mapinhas, tá? E esses mapinhas, eles vão ilustrar o nosso vídeo de hoje, tudo bem? Tá? No mapinha ali, eu não preciso dizer, a gente está rascunhando os Estados Unidos da América, tá? Que parece um retângulo bonitão com 4 pontas diferentes, tudo bem? Então vamos lá. Você tem que lembrar, antes de tudo, antes dos Estados Unidos da América se chamarem Estados Unidos da América, você tem que lembrar que os Estados Unidos estão no continente americano igual ao Brasil, tudo bem? E assim como aconteceu com o Brasil e outros países, os Estados Unidos também foram invadidos pelos europeus. Agora, o que havia no continente americano antes da invasão europeia? Uai, a mesma coisa que havia no Brasil. Então esse primeiro mapa, ele é muito fácil, ele é muito tranquilo, porque nos Estados Unidos havia milhares de pessoas, milhões de pessoas, tá? Milhares de culturas. Então você tem povos nativos nesses Estados Unidos por todo o território que um dia se chamará Estados Unidos da América. Tudo bem? Bom, no mapa 2, tá? Eu tinha esquecido de dizer. Eu gosto de dividir essa história dos Estados Unidos essa breve história dos Estados Unidos em 4 momentos, tá? O primeiro momento dos povos nativos, que a gente já viu rapidinho. O segundo momento a gente chama de colonização. O terceiro momento a gente chama de independência. E o quarto momento a gente chama de guerra de secessão. Esse quarto momento eu não vou dar na aula hoje. Esse quarto momento eu vou deixar para uma aula à parte. Tudo bem? Então vamos para o segundo momento. O segundo momento é o da colonização, tá? Enquanto nesse período, a gente está falando do século XVI, século XVII, enquanto esse momento o Brasil era dominado pela metrópole portuguesa, a região dos Estados Unidos ela vai ser dominada pela Inglaterra. Então, quem é a metrópole dos Estados Unidos? É a Inglaterra. E aqui cabem algumas considerações. Bom, quem chega primeiro nos Estados Unidos, nessa região? Então você está vendo aqui que eu trabalhei no mapa só o leste dos Estados Unidos. Está vendo aqui, ó, 13 partezinhas. Por que 13 partezinhas? Porque essa parte é o momento da história que a gente chama das 13 colônias. Os puritanos, quem são os puritanos? Os puritanos são os calvinistas na Inglaterra. Há uma perseguição religiosa gigante na Inglaterra. E os puritanos, para não perderem a cabeça, embarcam em naviozinhos e vêm para os Estados Unidos. Grande parte desses puritanos dará origem às 13 colônias, que para nós, você pode ver um mapa bonitinho com o nome das 13 colônias, mas de verdade, para a gente aqui no Brasil não interessa estudar onde está cada colônia. Nos Estados Unidos, sim, eles vão decorar o nome de cada colônia, mas a gente não precisa, não há necessidade. Você tem que saber que houve 13 colônias e que essas 13 colônias elas são difundidas, estabelecidas em boa parte pelos puritanos. Tudo bem? Bom,
Só que na formação dessas 13 colônias, você vai ter uma divisão geográfica entre norte e sul. E por que essa divisão geográfica ela existe? Porque o norte dos Estados Unidos é diferente do sul dos Estados Unidos. A temperatura é diferente, o solo é diferente. Portanto, não dá para estabelecer uma mesma mentalidade de colonização no norte, que faz muito mais frio, do que no sul. Certo? Não dá. Então você vai ter das 13 colônias, colônias no norte e colônias no sul. As colônias do norte, justamente por causa do frio e por causa do solo, elas terão um desenvolvimento diferente. Consequentemente, elas ganharão ao longo da história nome diferente. Elas serão chamadas de colônias de povoamento. E aí qual é a ideia, né, das colônias de povoamento? A ideia, e aí é onde você tem a maior quantidade de puritanos, é a ideia de fincar raízes no novo mundo. É a ideia de estabelecer-se no novo mundo e não voltar mais para a Inglaterra. Isso é interessante, tá? Bom, qual é a cara econômica da colônia de povoamento? Você tem pequenas propriedades, você tem mão de obra escrava, claro, e você tem a policultura. Você vai ter a iniciativa e a tentativa de plantar vários produtos. Tudo bem? Se no norte você tem a colônia de povoamento, no sul você vai ter algo de colonização muito parecido com o que acontece no Brasil. Tá? Você vai ter o estabelecimento de colônias de exploração. E aí você vai ter um dedo menor dos puritanos. Você vai ter mais ingleses se estabelecendo para explorar a terra. E aí, nesse cenário de exploração, qual é a mentalidade dessa colônia? Você vai ter a monocultura, você vai ter a produção dessa monocultura para exportação, tá? E num primeiro momento, você já viu isso em sala de aula, você vai ter o algodão sendo explorado para dar vazão àquilo que a gente vai chamar de revolução industrial lá na frente na Inglaterra. Você vai ter o latifúndio, a mão de obra escrava, e você vai ter uma exploração da matéria-prima até o talo, igualzinho ao que acontece no Brasil. Os colonos que se estabelecem no sul, eles querem fazer riqueza e voltar para a Inglaterra. Portanto, o número de puritanos nessa área ele é menor, ok? Então você está vendo duas mentalidades diferentes se estabelecendo nesse momento de colonização dos Estados Unidos da América, daquela região que se chamará Estados Unidos da América. O que vai acontecer? Norte e Sul não vão pensar do mesmo jeito. Norte e Sul entrarão em conflito, mas isso é para um próximo vídeo. Enquanto Norte e Sul não vão para o conflito, a gente vai para o mapa 3, que é o mapa que o Pro chama de independência. O que está acontecendo com as 13 colônias? Elas estão estabelecidas, a gente já está no século XVIII, elas já estão estabelecidas, mas cada vez mais a Inglaterra aperta o gargalo, diminui o gargalo, cada vez mais a Inglaterra enforca esses colonos com a alta de impostos, né, com cada vez mais diminuindo direitos de seus colonos. O barril de pólvora está aumentando. Tá? A Inglaterra está criando um monstro, porque a Inglaterra não está aceitando o que seus colonos querem, as suas reivindicações. Em consequência disso, no dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias assinam aquilo que a gente vai chamar de Constituição. Tá? Nesse dia, as 13 colônias vão se juntar, vão se unir contra a Inglaterra. E aí, o resultado vai ser uma guerra gigantesca que vai durar quase 5 anos, que vai opor Inglaterra e as 13 colônias. Tá? Dessa junção das 13 colônias, a gente tem o nascimento, finalmente, daquilo que hoje você conhece como Estados Unidos da América.
Percebeu o nome? As colônias viram estados. São 13 colônias que vão se juntar e teremos os Estados Unidos da América. E no estabelecimento da primeira Constituição dos Estados Unidos da América, você vai ter um item lá que é importante a gente não perder de vista. Esse item que eu já te ensinei em outras aulas e estou te ensinando de novo, se chama o federalismo. O federalismo, ele dá autonomia para os estados fazerem o que bem entenderem, tá? Você tem uma Constituição Nacional, mas os estados têm o direito de decidir como trabalhar. Então, vou dar o exemplo mais clássico que acontece nesse terceiro mapa. Você tem, na Constituição dos Estados Unidos, o direito à pena de morte. Cabe ao Estado escolher se tem ou se não tem pena de morte. Então, por exemplo, em Nova York, não tem pena de morte. No Texas, tem pena de morte. Isso se dá porque existe esse dispositivo chamado federalismo. Tudo bem? Eu sei que o videozinho já ficou bem grande, tá? Mas eu gostaria que você reproduzisse no seu caderno esses 3 momentos. Falta só mais um momento, tá? Que a gente vai trabalhar no próximo vídeo da semana que vem, tá? Que vai ser o vídeo final lá de terça-feira, tá? Produza esses 3 mapinhas, produza essas características. Eu dei, assim como o videozinho que eu passei ontem para você, eu dei uma breve história dos Estados Unidos, certo? Só para você entender como esse povo, como essa mentalidade ela vai se construindo ao longo dos séculos, tá? A origem norte-americana se dá de uma ideia puritana, e eu vou falar bastante disso no próximo vídeo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, tá? E é isso, obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.